Olá pessoal, meu nome é Guilherme Melo, sou estudante da Universidade Federal de Alagoas. Eu curso licenciatura em Matemática e trouxe a apresentação de um trabalho da disciplina Práticas Pedagógicas 2, Matemática nos oitavo e nono ano do ensino fundamental. A proposta é um material didático inclusivo para aulas de geometria nos anos finais do fundamental. Os componentes do grupo são Guilherme Melo, José Adonai, Larissa Rodrigues, Lídia Batista, Lucas Santos e o Everton Santos. Informação sobre o material didático. O conteúdo matemático abordado é sólido geométrico, corpos redondos, faces, vértices e arestas. O ano escolar é o oitavo ano. O nome do material é Kit Sólidos Geométricos e ele é voltado para alunos com deficiência visual. Então, antes de trazer a aula, nós vamos explicar um pouco sobre as características dos alunos com deficiência visual. Bom, há uma diferença entre cegueira e baixa visão. Cegueira apresenta como característica principal a ausência total da visão. Então, por conta disso, o braille é fundamental para leitura e escrita. Já a baixa visão, ela tem como característica o comprometimento de parte da visão. Então, por isso a pessoa com baixa visão, ela precisa de recursos ópticos como lente de aumento. Existem 3 cores de bengala para pessoas com deficiência visual, que é a para cego, para baixa visão e para surdo cego. Aqui nós trouxemos uma parte sobre o Braille, a história do Braille. Então, resumidamente, ele é um sistema de escrita que é utilizado para garantir que pessoas cegas ou com baixa visão possam ler. Então, ele surgiu no século XIX, lá na França. Foi criado por um jovem estudante chamado Louis Braille. E atualmente é padrão no mundo, sendo utilizado por milhões de pessoas cegas. Um pouco sobre a história de Louis Braille. Quando ele tinha 3 anos de idade, enquanto ele brincava com as ferramentas do pai dele, acidentalmente uma sovela atingiu seu olho. Então o olho esquerdo dele foi severamente ferido. Mesmo procurando todo tipo de atendimento médico, nada adiantou e ele acabou perdendo a visão desse olho. Depois, uma infecção iniciada nesse olho ferido se espalhou para o outro olho dele e assim ele ficou cego dos 2 olhos. Então ele conquistou uma bolsa em um colégio para cegos, porém o método de alfabetização consistia em imprimir letras em alto relevo para que os cegos pudessem distingui-las por meio do tato. Então esse sistema, no entanto, era complexo e muitos estudantes cegos tinham dificuldade de se adaptar a ele. Mas daí tudo começou a mudar, porque o jovem Louis Braille conheceu um oficial francês que foi até a escola onde ele estudava e apresentou um código que ele havia desenvolvido, que era um sistema de comunicação que usava pontos e traços, que era conhecido como escrita noturna. Então, o Braille conheceu esse método e se dedicou a estudá-lo. Então, quando ele tinha 15 anos, ele apresentou um método alternativo. Então, ele se inspirou na criação desse oficial francês e resolveu melhorar. Então, surgiu o Braille. Ele se baseia em um sistema de letras do alfabeto francês, letras e números, que permitia um total de 63 combinações de relevo. Então, o Braille começou a ensinar esse método que ele criou para os seus colegas, seus amigos. Depois ele publicou um livro explicando o método e depois publicou uma revisão. Então, essa é a história do Braille, e por que ele é tão importante e utilizado para a leitura para pessoas cegas. Esse foi Louis Braille, o fundador, o criador do Braille. E o Braille, ele é comemorado Dia Mundial no dia 4 de janeiro. Aqui nós vemos na imagem as numerações em Braille, como também vemos as letras do alfabeto. Trazendo o foco da nossa aula, que é o material. Então, o material didático para utilizarmos em uma aula de geometria seria um kit de MDF de sólidos geométricos, que contém peças com formas de sólidos geométricos, como cubo, esfera, pirâmide, cone. Então, o material é uma excelente forma de trabalhar, de aprender os sólidos geométricos e as suas características, como faces, vértices, arestas. Então, através do manuseio de maneira acessível e interativa. Nós podemos ver aqui na imagem como é que é o kit. Ele é de MDF, como eu falei, e tem 11 peças nele, 11 sólidos geométricos. Mas como nós poderíamos, no caso, desenvolver uma atividade, utilizar esse material? Nós desenvolvemos uma atividade com 3 passos,
que o intuito, né, o objetivo da atividade é proporcionar ao estudante uma experiência tátil para aprender sobre sólidos geométricos e suas características através do manuseio do kit e logo após a reprodução das formas com materiais simples, como canudo e massinha. Então, o primeiro passo seria a apresentação dos sólidos geométricos. Então, explicar e apresentar os sólidos geométricos do kit MDF, mostrando para a pessoa cega as diferentes formas, destacando suas características táteis. Por exemplo, o cubo tem 6 faces quadradas, a esfera é lisa e redonda. Então, permitir que o estudante ele toque e explore cada um dos sólidos, identificando suas faces, arestas, vértices, a característica daquele sólido. O segundo passo seria a reprodução tátil. Pedir para que a pessoa cega ela tente reproduzir com a massinha e os canudos o sólido geométrico que ela acabou de manusear. Então, explicar que o canudo ele pode ser usado para formar as arestas e a massinha ela pode ser moldada para representar as faces ou os vértices. Por exemplo, um cubo, né, pode montar a estrutura com canudos e com as massinhas fixar as junções dela, como mostra a imagem a seguir. Nós temos do lado esquerdo um cubo e uma pirâmide em MDF, que são do kit sólidos geométricos. Já do lado direito nós temos o cubo e a pirâmide que foram reproduzidos com massinha e com palito. Então, o terceiro passo seria discussão e exploração. Então, depois que a pessoa ela tiver montada a forma, discutir com ela as propriedades do sólido. Então, pedir para identificar a quantidade de faces, de arestas, de vértices e incentivá-la a comparar a estrutura que ela fez com o modelo de MDF. Então, se necessário, orientar sobre como ajustar a forma, como aumentar ou diminuir parte da massinha para dar mais estabilidade ao modelo que ela criou. Ou melhor, reproduziu. Bom, fizemos uma aplicação, uma simulação de aula. Uma das nossas colegas de turma, ela tem baixa visão e ela foi voluntária a participar da nossa aplicação. Então, aplicamos essa atividade com ela. Todos esses passos, né, todas as instruções foi dada a ela. Ela estava vendada, né, como orientou a professora da disciplina. Nessa segunda imagem, ela até aparece. E ela esteve participando, no caso, observando, né, toda a simulação da aula que realizamos. Então, essa aluna ela foi vendada, como eu comuniquei anteriormente, e foi aplicando, no caso, a atividade com ela, os passo a passo. Então, a gente pode ver, né, que foi dadas as instruções para ela através das imagens. Nessa primeira imagem, a gente estava ao lado dela, dando as instruções de como ela poderia realizar. Então, ela conseguiu reproduzir o objeto que ela escolheu, né, o sólido geométrico, que foi uma pirâmide com base quadrada. Então, na terceira imagem, nós podemos ver ela comparando os sólidos geométricos de MDF com o sólido que ela reproduziu. Então, foi bastante importante essa simulação de aula, porque a própria aluna, no caso, ela nos trouxe um feedback, né, de como é importante, no caso, as instruções, para que a pessoa que esteja ali, ela possa ser orientada e poder reproduzi-la. Então, agregou muito, né, para nosso conhecimento, saber como fazer essa aplicação através dessa simulação. Bom, esse foi o nosso material que escolhemos e aplicamos e chegamos às conclusões finais. Esse trabalho ele procurou trazer contribuições do uso de materiais didáticos para o ensino da geometria para pessoas com deficiência visual, porque eles possibilitam, né, a compreensão do conhecimento matemático por esses estudantes e também proporciona a inclusão deles na sala de aula. Então, esperamos que professores possam ficar incentivados, né, e desenvolver outros materiais inclusivos para alunos com deficiência visual, melhorando dessa forma o procedimento de ensino e aprendizado de geometria na educação básica. Esse foi o nosso trabalho. Ressaltamos que a educação é um direito de todos e agradecemos a sua atenção por ter assistido nosso trabalho até aqui.